A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista da Escola Dominical e nós vamos estudar a última lição desse quarto trimestre de 2025. Vamos estudar a última lição, a lição de número 13, que será ministrada dia 28 de dezembro em todas as igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Aqui quem vos fala é o presbítero Florival. Seja bem-vindo ao professor de Escola Dominical. Você que é crente, você que é obreiro, você que é pastor, você que é professor, seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. E você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal para que nós possamos juntamente estarmos aprendendo a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. E a última lição desse quarto trimestre de 2025, a última lição é sobre o apóstolo Paulo, O título da lição aqui é Paulo combatendo um bom combate e guardando a fé. Como é de costume, nós vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada. Vamos ler também um texto de referência e vamos aqui falar sobre os 3 tópicos, que é o esboço da nossa lição. Então vamos lá. Perdão, tô com a garganta um pouco meio ruim aqui, tossindo, mas vamos lá. Vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Está lá em 1 Coríntios 9, 27. Verdade aplicada. A convicção da experiência, da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Então aqui é a verdade aplicada, lemos aqui também o texto áureo e vamos para o texto de referência, A qual, e através desse texto de referência, são feitos aí o esboço com o comentário da nossa lição de número 13, da Escola Dominical, Assembleia de Deus, Ministério do Madureira. Aqui em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, depois Gálatas 6, 17, segundo os Timóteos 4, versículos 6, 7 e 8. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Então aqui esse é o texto de referência, Vamos ler aqui o esboço da lição, que é dividido em 3 tópicos. Primeiro tópico, a história de Paulo, nascimento e o nome da família de Paulo. Segundo ponto, um vaso escolhido, Paulo, de perseguidor a perseguido. O segundo tópico aqui, Paulo, um homem ousado e perseverante, sobrevivendo às lutas. Segundo, o espinho na carne. Terceiro, o dever cumprido. Paulo terminou sua carreira.
exemplo de vida. Terceiro ponto, a gratidão e o amor pastoral. Terceiro ponto, a certeza da vida eterna. Então isso aqui, irmãos, que eu li para vocês, é o esboço da lição, que é dividido em 3 tópicos. E como eu sempre falo aos irmãos, nós vamos aqui fazer um resumo aí de 35, 40 minutos. Mas nós vamos aqui se aprofundar um pouco. E é importante, principalmente para você que é professor de escola dominical, poder assistir os nossos vídeos e assim enriquecer, se aprofundar nas suas aulas. Nós vamos aqui estar trazendo subsídios nesse resumo, para que você possa aí, enriquecer a sua aula também, que será ministrada dia 28 de dezembro, a nossa última lição de escola dominical. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, porque sempre que nós gravarmos os vídeos de escola dominical, você será notificado pelo YouTube. Então vamos lá. A história de Paulo. Então nós vamos ver que a Bíblia não revela quem era o pai de Paulo, o nome, a mãe. A Bíblia também não fala se Paulo tinha outros irmãos. Mas a Bíblia, ela vai enfatizar as missões que Paulo teve, a experiência que Paulo teve, a transformação que Paulo teve e o trabalho dele como missionário. A Bíblia não vai ali dizer, quem era o pai de Paulo, a mãe, os irmãos. Mas a Bíblia, o próprio Paulo, ele vai falar que ele era judeu da tribo de Benjamim, ele era da religião dos fariseus, zeloso da lei de Deus. A Bíblia também vai falar que ele estudou desde pequeno aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel. A Bíblia vai falar que Paulo, ele foi instruído também na língua dos romanos, ou seja, no latim. No latim. E Paulo, a Bíblia também vai falar que Paulo ele tinha dupla cidadania, ou seja, ele nasceu no Império Romano, mas também ele era também judeu. Ele era também judeu. Porque na sua árvore genealógica, os seus ancestrais eram judeus. Seus pais eram judeus. Então nós vamos ver que ele nasceu no Império Romano, mas ele era de família judia. Ele era de família judia. Então nós vamos ver que Paulo, a Bíblia vai falar sobre o seu ministério. A Bíblia vai falar da sua conversão e ele mesmo vai falar dos seus sofrimentos. Paulo escreveu as 13 cartas, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, e nessas cartas ele vai relatar o sofrimento que ele teve como missionário. Ele vai relatar ali a experiência que ele teve com Deus, sendo um vaso escolhido por Deus para levar a palavra de Deus ao vasto Império Romano, ou seja, a Europa, ali, para ir para a Europa, no vasto Império Romano. Então ele vai falar, a Bíblia vai relatar sobre a sua conversão, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele ficou 3 dias orando e jejuando, pedindo uma explicação para Deus. Deus vai usar um discípulo chamado Ananias e vai falar com ele para ir na rua direita ali,
para orar pelo apóstolo Paulo. E ali Paulo ia recuperar a sua visão, ia ser batizado, ia ser cheio do Espírito Santo ali no seu ministério. Então a Bíblia fala muito sobre isso, que Paulo ele foi realmente um vaso escolhido por Deus. Então nós vamos ver que Deus usou Paulo tremendamente, né, nas suas cartas. Nós podemos ver que todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu por inspiração. Né? Ele escreveu por inspiração. E essas cartas, como nós vemos hoje na Bíblia, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, para que o próprio Deus pudesse, digamos assim, autentificar o Novo Testamento como a palavra de Deus. Estudando sobre o cânon do Novo Testamento, nós vamos ver que Deus levantou os pais da igreja, ou seja, os discípulos dos apóstolos, né, para juntar todas as cartas de Pedro, do apóstolo João, Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, né, Judas, todas essas cartas, essas epístolas do Novo Testamento, elas foram agrupadas não por ordem cronológica, mas o próprio Deus ele se encaminhou, ou seja, ele providenciou pessoas preparadas para agrupar esses livros. E hoje nós temos um Novo Testamento que é a palavra de Deus, juntamente com o Antigo Testamento. Então nós vamos ver que todas as cartas que Paulo escreveu, né? Nós vamos ver que as cartas das igrejas hoje, nós vamos ver que é fundamental, que foi primordial, que foi crucial. Todas essas cartas que Paulo escreveu na direção de Deus, para que hoje nós possamos realmente estudar, né? Ser orientado pelas palavras inspiradas do apóstolo Paulo, para ajustar a igreja naquilo que Deus quer. O que eu quero dizer é que os mesmos problemas lá das igrejas que Paulo fundou, os mesmos, digamos assim, os mesmos pecados, os mesmos problemas que tinha lá naquelas igrejas, tem na igreja hoje atual. Então nós podemos usar os conselhos que Paulo deu para aquelas igrejas, justamente para nós também, porque nós estamos vivendo os mesmos problemas daquelas igrejas, né? Orientações para pastores, disciplinas para membros, né, que não vigiam com o pecado. Aí nós vamos ver que tem disciplina, tem exortação, tem doutrinas, vários conselhos práticos da vida cristã que Paulo deu às igrejas, conselhos pastorais muito importante para ajustar a igreja naquilo que Deus realmente quer, para ajustar a igreja, né, para disciplinar a igreja ali. Então nós vamos ver que foi muito importante da maneira com que Deus usou o apóstolo Paulo. Eu acredito que Paulo ele não tinha noção de como era importante as palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, para que ele pudesse realmente ali dar orientação a várias igrejas ali que ele tinha fundado, aos diáconos, aos presbíteros, aos pastores, vários conselhos práticos da vida cristã. Então nós vamos ver que Paulo ele não foi simplesmente um apóstolo, mas ele foi tremendamente um instrumento de Deus usado, né, para todas as igrejas, não só para aquela igreja. Então nós vamos ver que foi por isso que ele pagou um preço muito alto ali. Por isso que ele pagou um preço muito alto, porque o que Deus teve na vida dele, realizou na vida dele, foi uma coisa muito grande.
Então nós vamos ver que Paulo, ele era um fariseu da tribo de Benjamim, ele tinha dupla cidadania, o nome hebraico dele era Saulo, né? Pelo fato dele ter a cidadania romana, ele também tinha um nome Paulo. Ou seja, do hebraico era Saulo, e o nome dele, de Saulo, é traduzido para Paulo. É simplesmente uma tradução do hebraico para o grego. Do hebraico para o grego, do hebraico Saulo e do grego Paulo. Né? Porque nós vamos ver que o Novo Testamento foi escrito em grego. Foi escrito em grego naquela época. Então, no grego, que era a língua, que era o idioma falado naquela época, no vasto Império Romano, que era o grego, então nós vamos ver que ficou sendo Paulo. Paulo era um nome grego que ele tinha porque ele era um cidadão romano. Então nós vamos ver que Paulo, ele de perseguidor passou a ser perseguido no momento que ele aceitou Jesus. Vamos aqui para o segundo tópico, o tempo passa muito rápido. Paulo, um homem ousado e perseverante. Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias, foi perseverante em tudo que fez, sem parar no meio do caminho. Como ele mesmo declarou, prosseguia para o alvo, porque ainda não tinha alcançado a perfeição almejada. Além disso, a sua coragem ao confrontar erros, como no caso de Pedro, Gálatas 1:11, reflete o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Aqui no segundo tópico, né, nós temos sobrevivendo às lutas. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, açoites, naufrágios, rejeição. Apesar disso, ele permaneceu fiel, considerando seus sofrimentos como participação nos sofrimentos de Cristo. Ele perseverou por seu amor a Jesus, comprometido com o anúncio do Evangelho e o cuidado com as igrejas. Então nós vamos ver que quando Paulo ele teve encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e ele ficou por 3 dias e 3 noites sem enxergar, e quando Jesus apareceu para o discípulo Ananias, falou assim: olha, Ananias, vai lá na rua direita, porque Paulo está lá, e é preciso que você vá lá anunciar a minha palavra a ele. E nós vamos ver que Ananias ele ficou com medo de ir lá, mas Jesus falou assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu lhes mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Então nós vamos ver que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre um espinho que ele tinha na carne, em que ele orou 3 vezes para Jesus remover esse espinho, e Jesus não removeu. E a resposta de Jesus para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então quando nós começamos a estudar a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Deus usava ele tremendamente. E para que ele não pudesse se exaltar ou se sentir vaidoso por aquilo que Jesus realizava na sua vida como instrumento de Deus, nós podemos ver que Jesus ele colocou esse espinho na carne de Paulo, para que Paulo não se exaltasse por aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, realizando.
Então nós vamos ver que Paulo, ele aceitou isso de bom agrado, né? Ele aceitou isso de bom agrado e ele perseverou mesmo com esse espinho na carne. Então Deus, ele sabe trabalhar em nossa vida. Deus, ele sabe trabalhar, e o trabalhar de Deus é com perfeição. Muitas vezes nós não entendemos o porquê da prova, do sofrimento, mas eu quero falar para você que está aí do outro lado aí me ouvindo, me vendo. Se Deus chamou você para ser um vaso escolhido, se Deus chamou você que tem uma grande obra, Ele vai provar você, Ele vai... pode ser até que Ele coloque um espinho na sua carne, para que você possa realmente fazer a obra de Deus. Para que você não possa se exaltar, né? Ou se gloriar. Porque nós somos sujeitos a se exaltar, acharmos que nós somos melhor do que os outros, né? Começamos a esquecer realmente de onde Jesus nos tirou. Quando Deus começa a usar, a pessoa muitas vezes esquece de onde Jesus tirou ela. É aí onde está o perigo. Então Deus, ele conhecia o coração do apóstolo Paulo. E ele poderia se exaltar, né? Por causa das revelações, das curas. Inclusive ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então Jesus, ele falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo aceitou isso de bom agrado, né? E ele sofreu muito com o espinho na carne. Ele sofreu muito com esse espinho na carne. Mas nós podemos ver que o trabalhar de Deus é perfeito em nossa vida. O trabalhar de Deus é perfeito. Então vamos ler aqui o segundo ponto. O espinho na carne. Paulo implorou a Deus em 3 ocasiões diferentes para ficar livre de um espinho na carne. Segundo os Coríntios 12, capítulo 12, o 7 e o 9. O Senhor, todavia, não lhes atendeu, tendo apenas respondido ao apóstolo: a minha graça te basta. Isso porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele espinho afastaria qualquer possibilidade de exaltação pessoal. Então aqui é onde está o perigo de nós acharmos que somos melhor do que a pessoa que está lá no banco lá, que não sabe pregar, não sabe falar, não tem um dom de cura, uma pessoa humilde. Então, de maneira nenhuma nós podemos achar que somos melhor porque nós pregamos, porque ensinamos, porque temos um carro, ou porque você é usado na palavra, ou porque você é usado em cura. Então, Deus, ele sabe trabalhar, Deus conhece cada coração, né? E se Deus te usa dessa maneira e você vier se exaltar, tenha certeza que Deus vai trabalhar na sua vida para que você possa continuar servindo a Deus, sendo usado por Deus, mas realmente ficar na posição que Deus quer, através das provações e do sofrimento que Deus muitas vezes impõe sobre as nossas vidas, com o propósito de nós não sairmos da presença de Deus por causa do orgulho, da soberba, da exaltação, né? Nós devemos entender que nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Nós devemos entender que Deus, ele trabalha segundo a sua vontade, porque a sua vontade, segundo Romanos capítulo 12, a sua vontade é agradável e ela é perfeita. Ela é perfeita e é agradável a Deus. Então Deus, ele sabe trabalhar. Então glorifiquemos a Deus por isso, né? Glorificamos a Deus porque Deus, ele sabe trabalhar em nossa vida, porque Deus não quer que nós se perdemos, né? Então nós podemos aí ser usados por Deus, segundo a vocação que Deus nos chamou, mas devemos entender também que quando Deus, ele coloca, né? Deus, ele pode colocar, como colocou em Paulo, um espinho em nossa carne,
ou até nos provar para que nós possamos adquirir maturidade, nós devemos entender que há um propósito muito grande quando Deus faz isso, para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas no capítulo 6, desenvolver um caráter cristão. Então, desenvolvendo um caráter cristão, fruto do Espírito, né, nós vamos aí ser lapidados por Deus, nós vamos ser moldados por Deus. Deus é o nosso oleiro e nós somos o vaso. Então, a nossa vida está na mão dele, e ele faz muito bem o que lhe apraz. Ele faz muito bem, né, a vontade dele em nossa vida, porque ele sabe o que faz e a vontade dele é perfeita. Então nós vamos ver que vamos ler aqui o terceiro ponto. O ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus foi cumprido, não negligenciando, nem deixando em segundo plano. Seus ensinamentos, seu exemplo foram passados e absorvidos. Filipenses 3,17. Uma vida que deveria ser imitada. Paulo ainda exorta a igreja a fazer a obra como zelo, de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para homens. Então nós vamos ver, irmãos, que Paulo nos deu exemplo. Ele falou assim: sedes imitadores de Cristo como eu sou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, nós podemos ver que Paulo chegou num nível tão alto de espiritualidade, que ele se igualou a Cristo. Ele se igualou a Jesus, né? E nós podemos ver que em tudo aquilo que Jesus fez do seu ministério, com relação à cura, com relação à autoridade, à cura, né, Paulo também fez. Paulo orou e Deus ressuscitou, foi mordido por uma serpente, não morreu, né? Sofreu pelo amor ao Evangelho de Jesus Cristo, assim como Jesus sofreu também ali, né, morrendo na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado, da maldição, do inferno. Jesus, ele pagou um alto preço. E Paulo, ele imitava a Cristo, porque ele falou assim: olha, tudo sofro, eu tudo padeço pelo amor dos escolhidos. Então, até nisso ele foi exemplo. Ele falou: tudo sofro e tudo padeço. Quem hoje em dia está apto a sofrer pelo amor dos escolhidos como um ministro da palavra de Deus? É muito difícil hoje em dia nós chegarmos e falarmos: olha, tudo eu sofro, eu tudo padeço pelo amor dos escolhidos. Eu mesmo não teria condições de falar isso, sendo sincero. De falar como Paulo falou: eu tudo sofro, tudo padeço pelo amor dos escolhidos. Eu não teria condições de falar isso para ninguém. Falo isso na sinceridade no meu coração, porque você sofrer pelas pessoas não é fácil. Muitas vezes nós não queremos sofrer nem por nós mesmos. Tem pessoas que não conseguem sofrer por elas mesmas, assim, por exemplo, através de um sofrimento, de uma prova, a pessoa venha crescer espiritualmente, venha a ser usada por Deus, e Deus trabalhar na sua vida. Então essa pessoa, mesmo sofrendo por ela, para trazer benefícios por ela no sentido espiritual, ela não tem capacidade de sofrer, reclama, murmura. Quem dirá falar como Paulo falou, que tudo sofro, tudo padeço pelo amor dos escolhidos. Então Paulo, ele é o exemplo, a ser seguido nesse ponto. Porque ele falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imitava Jesus Cristo, nas perseguições, nesse espinho na carne que ele tinha. Então nós vamos ver que Paulo,
nós aprendemos muito com Paulo, né, sendo exemplo de cristão, de apóstolo, né, da palavra de Deus. Paulo terminou a sua carreira. Segundo a história bíblica, né, a Bíblia fala que Deus tinha um propósito com Paulo para ele chegar até o Império Romano e pregar lá os nobres, né, na capital de Roma, onde tinha o imperador romano. Paulo pegou um navio na direção de Deus, o navio ele se quebrou todo. Paulo chegou numa ilha, o que eu estou falando está lá em Atos, no capítulo 25 para frente, né? Do capítulo 25 até o capítulo 28, vai falar sobre o naufrágio de Paulo, né, com o propósito de ir até o Império Romano, na direção do Espírito Santo, na segunda vontade de Deus. E nós vamos ver que Paulo, o próprio Deus deu direção para ele, e ele conseguiu chegar lá. Nós vamos ler isso aí lá no finalzinho, né? Nós vamos ler isso lá no finalzinho, em Atos, no capítulo 28. Vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos abrir aqui. Atos, no capítulo 28. E daqui a pouco nós já vamos finalizar aqui. Nós vamos encerrar aqui, porque já está com meia hora de vídeo. Eu não gosto de deixar o vídeo muito prolongado. Então nós vamos ver que Atos tem até o capítulo 28. Aqui em Atos, no capítulo 28, versículo 11, vamos ler aqui. Perdão, vamos ler o capítulo 28 e o versículo 23. Havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, essa palavra bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e os cure. Seja, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia de todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui nós vamos ver aqui que Paulo, ele já estava lá em Roma. E no que eu li aqui para vocês, Paulo ele chamou os judeus que estavam lá também no Império Romano. Havia muitas sinagogas no Império Romano, do vasto Império Romano. E nós vamos ver que Paulo chamou os judeus para pregar o Evangelho. E nesse texto que nós lemos no capítulo 28, nem todos eles acreditavam,
né? Os fariseus ali também, os fariseus, os saduceus, ali, muitos deles não acreditavam, mas alguns criam realmente no Evangelho. E segundo a história, Paulo ainda em Roma, nessa época aí, quem era o imperador do Império Romano era Nero. Nero era um homem muito mau, né? Esse imperador Nero, ele era um homem muito mau, ele não gostava dos crentes. Segundo a história, ele tocou fogo em Roma e ele colocou a culpa nos crentes. Das 16 cidades que estavam no Império Romano, 15 foram incendiadas, queimadas. E houve muitos crentes que perderam a vida por causa deste déspota, né? Desse déspota, desse ditador, desse tirano, desse Nero. E segundo a história, Paulo ele foi decapitado por este imperador romano. Paulo ele foi preso, segundo a história ele foi preso pelo Império Romano. E ali ele, como nós lemos aqui no estudo, ele alugou uma casa e ali viveu pregando o Evangelho. Mas a história, a Bíblia não diz, mas a história diz que ele foi preso. E quando nós chegamos aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 8. Paulo fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Foi justamente nesse ponto, na história da igreja, que Paulo ele é decapitado. Segundo a história, segundo a mensagem extra-bíblica, Paulo ele foi decapitado, e ele estava preso aqui. Quando nós estudamos aqui essa segunda carta, de 2 Timóteo, o próprio Paulo fala que ele estava preso, que ele chegou no Império Romano, depois ele foi preso. Ele mesmo fala isso nessa própria carta de 2 Timóteo. Mas a história diz que Nero pegou Paulo, e decapitou. Aí na prisão Paulo fala: combati o bom combate, terminei a carreira e a coroa da justiça está me reservada para mim. Não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Vamos ler aqui então no último ponto, a certeza da vida eterna. A despedida confiante em paz e a última exortação em amor, a bênção apostólica. O tempo da partida já está próximo, e a esperança de receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, lhes dará aquele dia. Assim Paulo deixou os irmãos e a expectativa de receber a coroa, mas também a responsabilidade de fazer a obra do Senhor sem negligência. Meus queridos, chegamos aqui no final aqui desse quarto trimestre de 2025. Semana que vem nós vamos já gravar lá pro dia 3 ou 4 nós já vamos estar gravando. Eu não sei quando vai ser a primeira lição da revista da Escola Dominical, de janeiro agora de 2006, mas vamos estar gravando na semana, e espero que você se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe você que ficou até o final da nossa lição, que Deus te abençoe. Amém? Inscreva no nosso canal aí. Deus abençoe a sua vida, você que é crente, você que é pastor, você que é professor, você que é obreiro da casa de Deus, que Deus abençoe a sua vida. E eu espero você
no próximo vídeo, né? No nosso primeiro trimestre de 2026, né? Já começar o ano aprendendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, né? Fazendo a vontade do Senhor para que Deus possa, né, nos conceder a bênção e a vitória. Fique com Deus, um abraço do seu presbítero Florival, né? Fique com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, né? A igreja que você congrega, o seu pastor. E eu estou me despedindo aqui dessa última lição de 2025, da 13ª lição, né, a nossa última lição de escola dominical, e eu aguardo você no nosso primeiro trimestre de 2026, se assim for a vontade de Deus, se Jesus não voltar até lá, nós estaremos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus, né, dando glória a Deus, aprendendo para o nosso crescimento espiritual em nome de Jesus. Fique com Deus, vamos ficar por aqui e que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.